Olá, meninas! É um prazer estar aqui conversando com vocês e hoje eu quero falar sobre uma proposta que eu gostaria de fazer nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Estamos vivendo, claro, como você já percebeu, numa crise. Eu diria que nós estamos vivendo em meio a várias crises. Nós temos a crise da pandemia, do coronavírus, nós temos uma crise política, nós temos uma crise humanitária e são crises de grandes repercussões, impactantes e com certeza está mexendo com a minha vida, com a sua vida, está mexendo com a vida de todos nós. Na verdade, na vida, durante a vida, nós passamos por várias crises. Existem crises da adolescência, crises da vida adulta, crise de casar ou não casar, enfim, de problemas que surgem, de filhos. Sempre passamos por crises. Só que, neste momento, é uma crise que está nos mexendo muito com as nossas emoções, porque é uma crise muito imposta a nós. As pessoas reagem de várias formas. Eu reajo de uma forma, você reage de outra. Existem aquelas pessoas que, em frente à crise, elas fogem. Elas não querem falar sobre o assunto, elas negam. Há aqueles que chegam a afirmar que a crise nem existe, de tanta negação. Há outros que se deprimem, há outros que veem oportunidades em meio à crise. E aqueles que também se sentem como super-heróis, que vão vencer tudo, que vão conseguir. E há aqueles que talvez eu acredito que sejam melhor, que acolhem a crise, elaboram a crise e crescem com ela. Mas deixa eu te dizer, independente de como você esteja reagindo ou imaginando que está reagindo, eu acredito que você e eu já estamos sendo afetados por essa crise. Mesmo que você seja uma daquelas pessoas que negam, que recusam acreditar que algo de errado está acontecendo. Mas só o fato de você negar, isso já é uma reação frente à crise. Você já está reagindo à crise. Com certeza, hoje temos pessoas lidando com mais facilidades e outras sentindo uma angústia muito grande. Nós somos diferentes, mas é algo que eu gostaria de propor a você para que nós possamos pensar, que é como é de fato que nós estamos reagindo a essas crises. A crise da pandemia, a política, a falta de humanização. O que está mexendo com a gente? Na verdade, a pergunta certa seria: você sabe como você está reagindo à crise? Você sabe qual é o motivo que tem mexido de fato com você e que tem desestabilizado talvez as suas emoções? Meninas, precisamos pensar. É necessário pensarmos em como reagimos e o que sentimos, que forma que nós estamos nos comportando. Nós não somos manada, nós somos seres únicos, mulheres únicas, criadas por um Deus único. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus é único, portanto, nós também somos únicos, únicas. Precisamos pensar, precisamos analisar quem temos sido em meio a tudo isso. Quais os comentários que temos feito e principalmente quais têm sido os nossos pensamentos. Quando você escuta que milhares de pessoas estão morrendo por causa do vírus, o que você pensa? Qual é a sua reação? Ah, Dani, mas tem gente que morre muito mais de dengue, tem gente morrendo muito mais de acidente de carro do que de coronavírus. Ok. Ou você é daquele tipo que chora com os que choram? É tempo de análise. É tempo de pensar que a crise pode nos dar a oportunidade de confronto e, consequentemente, de crescimento. Nós precisamos sabedoria. Precisamos muito pedir por sabedoria. Sabedoria para lidarmos com a nossa própria vida, sabedoria para as nossas escolhas, sabedoria para crescermos. Tempos de crise, de quarentena, devem ser muito mais do que fazer diversas reuniões no Zoom ou aprender uma receita nova. Não que seja errado, eu, por sinal, aprendi receitas que nunca na minha vida imaginei fazer, né? Fiz pão caseiro, fiz esfirra, ficou muito bom. Mas esse tempo de quarentena precisa ser além disso.
É tempo de buscar, é tempo de sermos mulheres sábias, para que a gente possa lidar com os dias maus, para identificarmos sentimentos doentes em nós, relações que estão difíceis no nosso dia a dia, pode ser com o filho, com o marido, com nós mesmas. É tempo de nos humanizarmos e assim cumprir o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmas. Busque sabedoria. A sabedoria é o conhecimento dos caminhos de Deus, a capacidade de fazer escolhas certas em questões práticas e éticas. Se preciso, diga a Deus as palavras de Salomão. Fale: Deus, não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Faça isso, não é feio, não é ser menos do que quando você diz a Deus que você precisa de sabedoria de condução. E quando Salomão fez isso, Deus deu a ele sabedoria, conhecimento de todas as coisas, grandíssimo entendimento e larga inteligência. Que assim seja. Muito conhecimento, inteligência, sabedoria para a sua vida, para a minha vida. E eu quero deixar com você o Provérbios 24:3, que diz: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Que sejamos edificadoras e firmadoras das nossas casas, da nossa casa particular, do nosso eu, nossa casa interna e da nossa casa, estrutura física da nossa família. Com sabedoria edifica-se a casa e com inteligência ela se firma. Que Deus nos abençoe para que possamos ser sábias nesses dias maus, possamos ser sábias a cada dia das nossas vidas e assim possamos edificar nós, aqueles que estão ao nosso redor. Deus faça isso em nós. Que Deus nos abençoe, Deus te abençoe e fique em casa, se for possível.